aí, galera, beleza? Estudando bastante. Vamos estudar para a gente poder passar de ano, viu? Não ficar de recuperação. Veja bem, estou trazendo para vocês aqui, né, para quem gosta de estudar farmacologia, esse assunto aqui que ele é bastante interessante. Na minha época da graduação, o que foi que eu fiz? Eu tinha uma dificuldade, não vou falar nós não, eu tinha uma dificuldade em ter uma linha de raciocínio em relação aos medicamentos antipertensivos. Vocês vão perceber que tem pessoas, né, tem colegas que falam do medicamento, mas não fala qual classe ele pertence. E quando a gente está tratando de antipertensivo, é de grande importância você saber de fato qual a classe esse medicamento pertence, por conta das interações medicamentosas e por conta também para você compreender, né, qual o raciocínio do médico. Porque o médico, ele faz a escolha do medicamento em cima do histórico familiar do paciente, em cima da vida pregressa que ele teve, qual foi o motivo que ele levou a ter essa hipertensão, entendeu? Em cima dos exames que ele é feito. Então, assim, é uma série de situações que na hora que você fazendo sua reconciliação medicamentosa ou fazendo a sua atenção farmacêutica no balcão da farmácia, aí você, às vezes o paciente ele já tem algum tempo que está com aquela receita na mão e segue aquela receita. A gente sabe disso e tem pacientes que demoram para ir ao médico, né? Então você pode estar tirando ele de uma enrascada, porque muitos pacientes fazem uso de automedicação. E tem medicamentos que têm interação medicamentosa por conta do antipertensivo que pode causar uma insuficiência renal. Beleza pura? E aí eu vou passar para vocês aí, o que foi que eu fiz na época. Eu fiz a classificação aqui dos antipertensivos e coloquei na parede do meu quarto. Aí você vai falar, porra, Paulo, você é maluco? Não, eu sou maluco não, eu queria aprender, né? Entender como funciona de fato o negócio. Se você ver a classificação aqui, ele tem aqui, ó, bloqueadores de canais de cálcio, é uma classe, são medicamentos. Antagonistas de angiotensina 2, inibidores da enzima da conversão da angiotensina 2, da angiotensina, que é IECA, né? Vasodilatadores diretos, diuréticos, agentes de ação central, beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores. Então, assim, é um monte de medicamento misturado aqui que pertence a cada classe. E quando eu falo classe, pertence a cada um sistema, né? Então o camarada ele tem, você vê que o entendimento tem, não vou dar porcentagem, mas a maioria das pessoas que tem problema de pressão alta, né, problema de saúde, ele não sabe qual a classe do medicamento dele, né? Não voga isso para ele, sabe o nome do medicamento, mas ele não tem correlação nenhuma com o medicamento dele com outro medicamento, se pode ter uma interação medicamentosa. Tem paciente que usa 8 tipos de medicamento, né? 8 são muitos medicamentos. Aí são 3 para tratar dislipidemia, tem 2 da diabetes, aí tem 3 medicamentos para hipertensão, você entendeu? Às vezes 4. E aí o camarada ele tem um problema psicológico, e aí faz um uso de um outro medicamento, aí começa a bagunçar o negócio todo. Aí faz um uso de um outro medicamento, e aí, meu filho, a interação já começa a acontecer, né? Aí qual é o papel da gente nesse caso? Orientar o paciente para que ele volte ao médico e o médico faça uma reconciliação dentro dos medicamentos que ele está fazendo uso, para ver o que vai suspender, o que vai reduzir a miligramagem e vice-versa. Entendeu? Essa é a preocupação do farmacêutico diante desse paciente que faz uso dessa quantidade de medicamento. Eu falei para vocês do sistema, vou colocar aqui, ó. O sistema que eu estou falando é esse.
Então a gente estuda, né, o eixo renina, angiotensina, aldosterona. Você vê que tem aqui, ele vai falar do fígado, sistema renal, os pulmões. Então são sistemas que, havendo um defeito em algumas enzimas ali, vai ocorrer a hipertensão, entendeu? Então existe um medicamento por conta do problema que está localizado aí nesses órgãos, entendeu? E tem a parte cardiológica, né, que a gente estuda, todo o sistema fisiológico da parte cardíaca, que lá tem aquela detecção toda lá de pressão alta, pressão baixa, pressão média, tem a questão lá do parasimpático, o simpático é interessante. Está estudando isso, eu tenho um vídeo falando sobre isso, onde a parte parasimpática no coração está localizado no sino atrial, entendeu? Então é interessante ver essa parte aí, né? Porque a parte simpática e parasimpática ela precisa estar em homeostasia, né? Em equilíbrio. E também tem tudo a ver com essa questão da pressão arterial aí. Beleza pura? Deixa eu mostrar para você. Esse vídeo é pequenininho, é só na verdade um toque aqui para vocês. Então eu já fiz a classificação, aí eu vou falar dos medicamentos, né? Os medicamentos bloqueadores de canais de cálcio. Eu falei para vocês que eu coloquei isso no meu quarto, na parede do quarto, um quarto que eu tinha em casa. O que foi que eu fiz? Eu coloquei lá bloqueadores de canais de cálcio. Aí coloquei nifedipina, diltiazem, felodipino, amlodipina. Aí eu coloquei aqui, nifedipina, tem quantos miligramas? Né? 20 miligramas, 10 miligramas. Diltiazem tem quantos miligramas? Tal. Aqui eu colocava interação medicamentosa com tal medicamento. Pronto. Para mim ali já era o suficiente. A mesma coisa os outros medicamentos. Entendeu? Então o esquema é esse aí. Aí você vai colocando, porque como são muitos medicamentos, acaba que a gente se passa, né? E não tem como ter assimilar tudo. Então o que eu acho mais importante é o que? Você coloca a miligramagem, coloca a miligramagem aqui, e coloca o efeito interação medicamentosa. Pronto, já é o suficiente, porque a preocupação, o que prejudica é a interação medicamentosa. O efeito colateral, ele é esperado, né? E a gente vai aprendendo com o tempo. À medida que você vai estudando cada medicamento, você vai focando em uma coisa. Então, você vai focar em que agora? Vai focar na interação medicamentosa. À medida que você vai estudando, escrevendo e colocando de alguma forma aí que você acha que é melhor para você, você vai assimilando toda essa situação e vai aprendendo aos poucos. Beleza pura? Aí, ó, bloqueadores de canais de cálcio, que são esses aqui, amlodipino. O amlodipino é o quê? Benzilato de amlodipino. Olha ele aqui. Benzilato de amlodipino de 5 miligramas, benzilato de amlodipino de 20 miligramas, 10 miligramas, entendeu? Só são esses dois. Então já sei que benzilato de amlodipino é para isso. Aí a pessoa, ela usa quantos comprimidos de 5 miligramas ao dia, né? Aí já fica já ligado. Isso também é bom para vender. Então você já pode fazer uma promoção, fazer 2 caixas. Não adianta você fazer uma promoção, já estou entrando já em outra coisa aqui de farmácia, de venda de farmácia. Não adianta você fazer uma promoção, um medicamento que é utilizado uma vez ao dia. Veja bem, vamos pular essa parte aí que eu falei. Eu não edito o vídeo. O vídeo ele é totalmente original, totalmente genuíno, entendeu? Vou pular essa parte que eu falei de promoção, que não tem nada a ver com o perfil do canal. O canal aqui é para estudos sobre farmacologia, através de livros, apostilas, né? E lá vai fumaça. Vamos lá. Bloqueadores de canais de cálcio, já falei. Antagonista da angiotensina 2. Losartana, valsartana, candesartano, telmisartana, beleza?
Ou o cara usa medicamento valsartana. Ele tem valsartana de 80, valsartana de 160 e valsartana de 320. Então, se o camarada usa um valsartana 320, é porque a pressão dele é muito alta. Então, a gente já tem que ter um olhar diferenciado para esse camarada aí, beleza? Losartana é o mais usual, losartana de 50, losartana de 100 miligramas, entendeu? Poucos usam de 100 miligramas, a maioria usa de 50 miligramas. Aí tem losartana com hidroclorotiazida, que é uma junção de um diurético com o antagonista da angiotensina 2. Então, a importância da gente trazer o medicamento para a classificação é por conta da interação medicamentosa. Existem medicamentos, principalmente medicamentos que tratam pessoas com problema psicoativas, né? Transtorno bipolar, e esses medicamentos não podem ter interação. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí, com medicamentos, os diuréticos, né? E antagonistas da angiotensina 2 também, porque eles vão causar insuficiência renal. Beleza pura? Então grave isso aí, ó. Você vê como não é difícil. Aí você coloca lá no seu quadro nifedipina, bloqueador de canais de cálcio, ditiazem, felodipino, anlodipina. Qual é o que mais vende na farmácia que você está trabalhando? Anlodipino sai bastante. Nifedipina sai mais ou menos. Por quê? Aí você começa, né, na oportunidade que você tiver, perguntar à paciente, quando ela vem comprar nifedipina: oi, tudo bom? Esse medicamento você faz uso há quanto tempo? Antes dele você já fez uso de outro antihipertensivo? Não. Aí você já vai começando a fazer a sua ligação, vai aumentando sua prateleira de conhecimento. Beleza pura? A mesma coisa serve para o anlodipino, né? Por que no hospital usa mais diltiazem dentro do hospital, mais fora do hospital usa mais? Ele não é tão usual, entendeu? A gente precisa ver isso também. Anlodipino é bastante utilizado. Losartana, muito utilizado. Valsartana também, mas não tanto quanto losartana. Candesartano, não tão tanto. Telmisartana usa também mais em hospital. E a gente vai. Inibidores da enzima da conversão da angiotensina, que é a IECA, né? Aí tem aqui, ó, captopril, enalapril, ramipril, né? Aí a gente vai colocar captopril de quanto? Captopril de 25, captopril de 50. Qual é como é que se diz, interação medicamentosa que esse medicamento tem, tal. Um efeito colateral que é muito esperado pelo captopril, né? A pessoa fica soluçando demais, então já é algo que de repente o paciente não saiba. Isso é característica do enalapril, entendeu? Do captopril. Aí tem o enalapril de quanto? De 5, de 10 e de 20. Você entendeu? Qual é o que tem mais saída? Qual é o que tem interação medicamentosa? É isso aí, o ramipril. Tudo isso aqui é substância. Vasodilatadores diretos, diazóxido, aí tem o diazóxido, nitroprussiato de sódio, hidralazina, minoxidil. Aí você vai pegar a mesma coisa, cada um deles vai pegar, colocar miligramagem, vai colocar a interação medicamentosa que esse paciente provavelmente pode ter, entendeu? Quanto mais você vai aprofundando aos poucos nos medicamentos, mais ele vai te ajudando a você ter essa visão de o porquê que o paciente utiliza aquele medicamento, quais são os cuidados que o médico tem com ele por conta da patologia dele, você entendeu? A miligramagem que ele está usando, tá entendendo? Aqui é o nitroprussiato de sódio, é um medicamento bastante importante no hospital. Por que
utiliza ele, qual o efeito colateral esperado dele, o que se faz quando ele tem aquele efeito colateral que acontece com o paciente, é importante, né? A gente não está falando de efeito colateral, por isso que eu não estou citando. Hidralazina, a mesma coisa. Minoxidil, o que é minoxidil? Minoxidil a gente sabe que é um medicamento utilizado para hipertensão severa, né? O camarada chegou no hospital na emergência, está com a hipertensão hiper mega alta e aí vai, não estou falando que vai usar o minoxidil, estou falando que o minoxidil serve para esse processo. Quem vai falar é o médico, né? A gente sabe disso. Então o minoxidil ele tem essa característica para essa situação. Nunca na vida, nunca, absolutamente nunca, pode utilizar minoxidil para que a pessoa utilizar o comprimido minoxidil para crescer cabelo, crescer barba, crescer cabelo nas axilas, crescer cabelo no peito, seja lá onde for. Não pode, gente. Minoxidil é um medicamento hipertensivo classificado aqui, ó, nos vasodilatadores direto. Vasodilatadores direto. Olha o quanto ele é importante. Entendeu? Então aqui, ó, dá uma atenção maior aqui, ó, nitroprussiato, hidralazina e minoxidil. Não que esse não seja tão importante, mas já que só tem 4, então aprofunda nesses 4 aqui, que é um estudo legal. Principalmente o minoxidil e esse aqui, né? Aí você joga esse aqui mais para a área hospitalar, que você vai descobrir muita coisa sobre ele. Diuréticos. Eu falei aqui do minoxidil, que é em relação a crescer. Claro que existe o minoxidil a 5%, né? Você vai na farmácia de manipulação, chama o farmacêutico, que ele é o profissional habilitado para tratar esse processo. Ele vai fazer uma prescrição, uma receita em cima do seu problema, né? E aí vai detectar qual tipo de porcentagem de minoxidil que você vai utilizar, que não é em comprimido, e sim em loção, né? Em loção ou pomada, beleza? Aí vem os diuréticos. Os diuréticos, cara, essa parte de diurético é interessantíssimo quando você estuda isso aqui, ó. Eixo renina, angiotensina e aldosterona, né? Aí você começa pela renina, o que é renina. Cara, é interessante. Tem que estudar isso aí. Tem que estudar essa parada aí. Beleza? Diurético. Vamos lá. Inibidores da anhidrase carbônica, acetozolamida. Tem que saber o que é o mecanismo de ação da anidrase carbônica. É importante saber isso aqui. Tem que saber. Diuréticos de alça, furosemida, a mesma coisa. Você vê que a gente fala aqui somente a substância, né? A gente não fala nome de comercial. Aí vem diuréticos tiazídicos, que é a hidroclorotiazida, o clortalidona, o indapamida. Então, você vê que o acetozolamida é mais utilizado no hospital, entendeu? Aí a gente começa a buscar por quê. Ele é forte, ele é mais forte, o que é que acontece? Ele tem menos efeito colateral, então a gente precisa estar vendo isso, revendo isso. Furosemida, muito utilizado também no hospital, mas também utilizado em farmácia comunitária. Mais com intensidade do que esse aqui, ó, com inidrase carbônica. Aí vem diuréticos tiazídicos, esse aqui, entendeu? Bate o recorde. Hidroclorotiazida. O hidroclorotiazida, ele tem junção com outras classes de antihipertensivos também, né? Clortalidona, a mesma coisa. Ele tem ligação com outras classes também, que é o caso aqui do atenolol com clortalidona, né? Indapamida de 1 grama, um medicamento interessantíssimo também para estar estudando. Então você vê que não é difícil.
O que acontece é que a gente precisa, de fato, estar sempre estudando. E o que foi que eu fiz? Coloquei no quadro, na parede lá, aquelas cartolinas grandona branca, 8 cartolinas, que na época foi. Então, coloquei ali o semestre todo. Quando eu ia almoçar, eu saía da faculdade, depois vinha para casa, almoçava, estudava de manhã, e depois ia para o trabalho, que eu pegava das 16 às 22, né? E aí, filho, almoçava olhando para o papel lá, ó, o quadro, ficava lendo aquilo ali, olhando, 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 olhando. E é assim, e eu só sei que foi assim, né? Cada um cria seus degraus para alcançar o objetivo. E eu estou passando o meu macete qual foi em relação aos medicamentos antipertensivos. Beleza? Diuréticos poupadores de potássio. Poupador de potássio. O que é que isso quer dizer? Que o potássio ele não pode ser eliminado pela diurese em grande quantidade. Então ele precisa ser poupado. Quem que vai poupar? Espironolactona, amirolida e o triantereno. Você entendeu os medicamentos aqui? Vamos estudar as interações medicamentosas. Vamos estudar os efeitos colaterais esperados de cada medicamento, depois que estudar a interação medicamentosa. Então, espironolactona, hiper mega interessante saber o que esse medicamento apresenta, né, na vida da mulher, um exemplo. Amiloída, a mesma coisa. Tem que colocar lá no seu quadrinho, ou colocar no seu computador, seja lá onde for que você deseja colocar, escrever na mão, tatuar na unha, no pé, e aí vai. Triantereno, a mesma coisa. Pronto. Quais são os mais utilizados? Você pode fazer uma busca literária e ver quais são os mais utilizados. Por quê? Por que que o espironolactona é menos utilizado? Dando um exemplo. Vamos lá. Diuréticos osmóticos. Não vou falar somente que de repente alguma farmácia comunitária venda, mas eu não tenho esse conhecimento. Manitol, né, utilizado em hospital, beleza? É um potente diurético, é uma solução utilizado em hospital. Então é bom ler esse medicamento aqui, porque ele não é tão usual fora do hospital, não é tão usual. Então é bom a gente ter esse conhecimento desse medicamento, porque quando você pousar no hospital, na farmácia, você já sabe para que serve esse medicamento, quando for solicitado. Beleza pura? Tem mais ainda aqui, ó. Agentes de ação direta. Clonidina, alfa-metildopa ou metildopa, reserpina e quanetidina. Quais são os mais utilizados? Clonidina e o metildopa. Quando utiliza-se o metildopa, ele tem mais preferência em qual momento na vida de uma mulher, né? Na vida de uma mulher, na vida de um homem, se tiver. Você entendeu? Então, assim, o medicamento, a gente precisa estar sempre se perguntando se você trabalha com medicamento. Né? É como eu sempre digo, a gente não vai saber de tudo, mas o usual a gente precisa pelo menos entender, né? Que é para passar para frente a informação. Beleza pura? Então, assim, a metildopa é um medicamento hiper mega importante. Hiper mega importante. Ó, apareceu uma mensagem ali, eu não vou, como é que chama? Fazer a... Cortar. Vamos lá. Clonidina. Clonidina é um medicamento hiper mega importante, né? Utilizado bastante em farmácia comunitária. Tem poucas miligramagens, né? Utilizado também em hospital, principalmente setores fechados, porque ele é um antihipertensivo bastante
efetivo, saber dele quais são as interações medicamentosas, o efeito colateral esperado dele, o que a clonidina apresenta para a pessoa quando faz uso do medicamento, o pós-uso do medicamento, que ele pode, o que ele vai sentir, qual a sensação que ele vai sentir. Então é interessante a gente estar se perguntando também. Reserpina, tem um pouco de conhecimento sobre esse medicamento em relação à dispensação, né? Conhecer a gente conhece. Guanetidina, a mesma coisa, tem pouca dispensação sobre ele, ou seja, ele é menos usual. Lembrando que ele faz parte da agentes de ação direta. Beta-bloqueadores, aí você pode puxar uma cadeira confortável, uma mesa plana, né, confortável também, macia, e estudar isso aqui, ó, com amor e carinho, porque isso aqui, cara, é o que você vê muitos pacientes utilizando, né? Propanolol, atenolol, metoprolol, timolol, esmolol, zatolol, bisoprolol, carvedilol, nadolol, acebutol, labelatol, pindolol. Então são beta-bloqueadores, né? Beta-bloqueadores, está dentro da classe beta-bloqueadores. Você estudando cada medicamento desse aqui, você vê que todos terminam com LOL, né? Quais são os medicamentos da classe dos beta-bloqueadores? Propanolol, atenolol, satalol, metoprolol, timolol, entendeu? Então, esses medicamentos são hiper mega importantes para a vida, para a manutenção da vida de uma pessoa hipertensiva. Então, a gente precisa ter cuidado na dispensação desse medicamento, entendeu? Precisa ser a dose certa, sempre a dose certa. São pacientes que sempre estão pedindo, estão aferindo a pressão, porque são pacientes que têm a pressão um pouco mais alta, né? Então, eles são importantíssimos, todos eles, todos, sem exceção, propanolol, atenolol, metoprolol. Qual o efeito colateral, qual o efeito esperado do atenolol? Atenolol de 50, né? Paciente levantar demais, o que é que ele pode acontecer? Está deitado, levanta de uma vez, não pode fazer isso. Propanolol, tem que estudar também. Metoprolol, também tem que. Carvedilol, também tem que. Tudo tem que estudar. Beleza pura? Não acho engraçado não, viu? Eu tô falando assim, mas não tô falando com graça, não tô falando sério. Alfa-bloqueadores, outros medicamentos hipertensivos. Indoramina, muito importantíssimo estar estudando esse medicamento. Prazosina, terazocina, doxazocina, fenoxibenzamina, alfuzocina, era assim mesmo que eu ficava olhando lá. Idoramina, interação medicamentosa, ficava falando. Doxazocina de quanto? De 2, de 4, ficava falando lá. Interação medicamentosa, não sei o que mais lá. Efeitos colaterais esperados e tal, não sei o que. Não pode utilizar com tal medicamento, ficava assim mesmo. E aí, você vai pegando o macete do negócio, entendeu? E vai aprimorando sua prateleira de conhecimento. E aí, acabou. Então, esses são os medicamentos que fazem parte dos fármacos antihipertensivos. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Estevam, sou farmacêutico, sou apaixonado por farmacologia, entendeu? Estou aqui nesse canal com o intuito, né, Farmacologia no Alvo, sou o criador do canal, com o intuito de fazer com que os alunos eles não desistam, não percam a paciência. Farmacologia é difícil, é por isso que nós, farmacêuticos, somos os profissionais especiais quando se fala de medicação, porque a gente estuda o medicamento, você entendeu? A gente se prepara para falar do medicamento com amor, com carinho,
né, com dedicação. Da mesma forma que o nutricionista fala do alimento com amor, com carinho, com prazer, a gente tem que falar do medicamento com carinho, com amor também. É assim que a gente tem que tratar. E quanto mais carinho você tem com os medicamentos, mais você vai aprimorando com facilidade. Né? Quando você tem aquela sensação, aquele desprezo no sentido, pô, não estou aprendendo, tá tudo difícil, está complicado. O que é que eu te aconselho? Encoste num colega que gosta de estudar. Você entendeu? Você tem que andar com pessoas que têm um objetivo. O objetivo da faculdade não é você ir para a faculdade ficar fazendo grupinhos para no final de semana sair para estar fazendo coisa que... Claro que a gente tem que se divertir, obviamente. Mas o objetivo da faculdade, que não é barato, o mais fácil é entrar na faculdade. O mais difícil é você concluir. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Se você conseguiu entrar, se você conseguiu dar continuidade, né? Se você chegou nas disciplinas que você não tem afinidade e de repente não, você já está passando essas disciplinas, é porque o negócio é para você. Você entendeu? Então, tenha você como a sua própria rival, né? Não cria rivalidade com outro colega. Isso não adianta em nada, porque assim, quando você sair da faculdade, ele vai para um canto, você vai para o outro, sabe? E uma coisa que eu tenho reparado, né? Que isso é cultural, aquelas pessoas que não gostam de estudar e elas têm a facilidade de ganhar algo, né? De ter espaço em alguma situação com mais facilidade. Agora sim, você está preparado mais do que ele, porque você está estudando. E ele não está preparado. Você entendeu? Ele não está preparado. Então pensa assim, ó, eu vou para a faculdade, eu vou estudar, vai ter aula de laboratório clínico, né, onde tem o bonequinho lá, que o bonequinho sente sinais e sintomas, aí a professora dá uma patologia ou não dá, ou é em cima da disciplina que ela está dando. Cara, pega o livro, ó, e começa a estudar clínica, aqueles livros, caso clínico, né, dentro do que a professora mandou. Ah, eu não estou entendendo, mas você não vai entender inicialmente. Inicialmente a gente não entende, porque você não está vivendo aquilo ali. Você só consegue compreender quando você sai da literatura e entra na vida real. Uma coisa é você estar estudando, outra coisa é você estar na vida real, de frente com o paciente, usando o jaleco, discutindo um assunto. Isso sim é realidade, né? O caso clínico é uma situação que você está trazendo para você, juntando todas aquelas informações para um dia você estar de frente com o paciente. Beleza pura? Então é isso aí, galera. Um abraço, bons estudos. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa dica que eu dei. Olhando assim, de imediato, parece vago, mas eu estou trazendo as informações por trás disso, né? Se pergunte, conversa com o medicamento. Hoje tudo é mais fácil porque você tem a internet. Então coloca lá a informação rápida, né? Como eu sempre falo, o Google precisa fazer informação rápida. Literatura, livro é o que você deve de fato estar estudando. Mas coloque lá, faz uma pesquisa rápida. Beleza? Tem um aplicativo chamado Medicamentos, que é um aplicativo sensacional, que ele te dá a interação medicamentosa, ele te dá um mecanismo de ação, entendeu? Para que o medicamento serve, para que o medicamento é indicado, né? Isso é simplório, mas a gente precisa entrar na parte do mecanismo de ação, que é justamente lá onde a gente vai ter todo aquele cuidado com a interação medicamentosa. Beleza pura? Então, um abraço e aquele abraço.